Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente veio aqui trazer o primeiro vídeo de 2025. Já queria deixar desde já o meu feliz ano novo para você, para toda a sua família, que esse ano seja um ano muito bom, de muitos sonhos e projetos sendo realizados. E a gente começa aqui com o nosso primeiro vídeo do ano, trazendo as expectativas que a gente tem para o Fluminense no ano 2025. O que eu espero de você nesse vídeo? Dia 1º, estou gravando um vídeo aqui, que você deixa seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, dessa moral pra gente. E aqui no link do primeiro comentário vai estar um link para você ir para o grupo do Falando de Flu. Caso você puder fazer isso, fazer parte do nosso grupo do Falando de Flu, vai ser muito legal, eu te agradeço muito. E a gente vai trazer aqui, né, um cronograma geral, um panorama geral do que a gente espera do Fluminense 2025, onde o Fluminense está acertando, onde o Fluminense poderia melhorar. Então eu peço para você também, valorize o nosso trabalho, fica até o final desse vídeo. Esse vídeo aqui vai dar um trabalhão para fazer, mas eu queria trazer isso aqui pra gente no primeiro dia do ano, pra gente ficar bem informado. Então dá essa moral aí, assiste esse vídeo até o final, deixa seu like, deixa um comentário aqui, né, qual a sua expectativa para o time, e caso você não seja inscrito, você possa se inscrever no Falando de Flu. Para começar, eu quero falar da montagem do elenco do Fluminense. Em 2024, um dos principais pontos que o Fluminense teve dificuldade ao decorrer do ano foi na questão da montagem do elenco. E a gente vê o Fluminense tendo uma abordagem completamente diferente da montagem do elenco desse ano. Vamos falar aqui alguns nomes que vão chegar, alguns nomes que vão sair, mas me chama a atenção principalmente essa mescla de idade. O Fluminense não está contratando jogadores tão veteranos como apostou no final do ano passado, no início do ano 2024, né? Trazendo Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, Felipe Alves, jogadores que tinham uma idade avançada. Alguns deles eram jogadores consolidados, jogadores de Copa do Mundo, mas as questões físicas, juntamente com o esquema de jogo do Fernando Diniz, acabaram não encaixando para esses jogadores, o que, junto com a saída do treinador, combinou com a saída de maior parte desses jogadores. O único que ficou, por enquanto, é o Renato Augusto, além do Antônio Carlos também, que é um que está quase saindo. Mas vamos começar falando dos jogadores que estão chegando no Fluminense. O Fluminense, até o momento que eu gravo esse vídeo, anunciou 4 reforços. Anunciou o Laveg, anunciou o Freitas, zagueiro, anunciou o Hércules e anunciou o Paulo Baia. Desses 4 nomes, o Hércules é o único que, ao meu ver, é um jogador consolidado, porque já tem passagem pela Fortaleza boa, sempre jogou muito bem, ele é ídolo do Fortaleza, tanto que eu trocar ideia com algumas pessoas de lá, eles falam muito bem desse jogador. O zagueiro argentino, há referências boas, mas também há referências negativas, mas a nossa expectativa é boa, ainda mais que o jogador consegue jogar de lateral esquerdo, consegue jogar com esse zagueiro do lado esquerdo. Hoje o elenco do Fluminense tem uma deficiência, algumas carências, como na lateral esquerda, que a gente não sabe se esse zagueiro veio para ser o lateral esquerdo reserva do Gabriel Fuentes. Na questão do ataque, a gente precisa de um camisa 9. Algo que tudo indica, o Fluminense também negocia com camisa 9, né? O nome é guardado a 7 chaves, mas negocia com esse camisa 9 e também um primeiro volante. São as principais carências que eu vejo no elenco do Fluminense, que precisa trazer até o final dessa janela. Mas o lateral esquerdo pode ser esse zagueiro, que joga para o lado esquerdo, joga como zagueiro, e também é o Laveg, jogador uruguaio, vem com muitas boas referências, moleque de 19 anos, estreou lá pelo River Plate do Uruguai com 16 anos, tem passagem pela seleção de base do Uruguai, então é uma expectativa muito grande em cima desse jogador e todo mundo acredita que ele vai dar muito certo. Então a expectativa que a gente tem é que são jogadores jovens com potencial de revenda e que vão ajudar muito o Fluminense nesse processo, né, de reconstrução do elenco. Porque o Fluminense teve que fazer a limpa no elenco. Agora vamos falar de jogadores também que saíram, mas eu acho que ainda pode ter mais jogador para sair. Mas por enquanto, jogadores confirmados que deixaram o Fluminense, que alguns chegaram da transferência da temporada passada que não deram certo. Gabriel Pires foi para a Grécia, ele jogou apenas 8 jogos pelo Fluminense. John Kennedy foi pro México, né? Inclusive a viagem do John Kennedy está marcada para amanhã. Não está sacramentado, não está assinado, mas o John Kennedy não vai ficar no Fluminense ano que vem. O John Kennedy que jogou 40 jogos, né, pelo Fluminense. Marquinhos, um que estava emprestado pelo Arsenal, já foi embora, inclusive já foi anunciado pelo Cruzeiro. Fez 35 jogos no ano, marcou 2 gols. Felipe Alves, foi indicação do Fernando Diniz, também já foi embora. Tem 3 jogos com a camisa do Fluminense e foi para o Noroeste de São Paulo. Felipe Melo, jogou 23 jogos no ano, foi dispensado. O Felipe Melo é um desses casos emblemáticos. É um jogador muito bom, foi útil durante um tempo, mas realmente por causa do peso da idade não tem mais condições de muito Felipe Melo continuar jogando no Fluminense, e o Fluminense tomou a atitude certa em dispensar o jogador e até oferecendo um cargo ali, né, de fazer essa integração base profissional. O jogador ainda não respondeu. Jean Lucumi jogou 5 jogos pelo Fluminense, marcou no gol, também se pegou, seguiu o bonde dele. E Diogo Barbosa jogou 41 jogos no ano, deu uma assistência apenas. É um jogador importante, né, no esquema do Mano Menezes ali, tanto que todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular em todos. Ele botou o Marcelo no banco, né, até foi um dos pivôs, indiretamente um dos pivôs da treta Marcelo Mano Menezes, mas recebeu a proposta melhor do Fortaleza e seguiu sua vida. Jogadores que a gente espera que deixe o Fluminense até até essa primeira semana. Davi Terãs
tem negócio com o Peñarol, fala-se muito dessa questão avançando, então talvez ele saia até o final dessa semana ainda. E o Antônio Carlos tem negócios com o Sport e pode ser que ele deixe. O Fluminense, eu acho que essas duas saídas também ajudariam muito a rejuvenescer o elenco e trazer, tipo assim, abrir espaço para quem realmente possa jogar. O Antônio Carlos foi um zagueiro que chegou no Fluminense vindo dos Estados Unidos, teve números muito abaixo esse ano, jogou muito mal, ainda se envolvendo naquele episódio de discutir com torcedores do Fluminense no jogo contra o Atlético Goianiense. Desde então nunca mais foi nem relacionado com os jogos. E semelhante também, Terãs praticamente não jogou no Fluminense, apenas tá aqui, tem um contrato longo e tal, mas não vai jogar pelo visto. Então para mim eu vejo que é uma saída dele para um time que ele possibilidade de jogar seria bom, porque se o Fluminense tiver pelo menos como conseguir resgatar um pouco do dinheiro que foi investido, já nos ajuda bastante. Junto com isso, a montagem do elenco também passa pelos jogadores da base que vão ser aproveitados no profissional. O Fluminense hoje trabalha, né, com a efetivação dos seguintes jogadores da base para o profissional: o Wallace Davi, volante, bom volante; Isaac, um ponta, joga muita bola também, todos do sub-17 esses, tá? E Riquelme Felipe. Riquelme Felipe é tido como a grande estrela do sub-17, também vai iniciar o ano de 2025 no profissional, e vai ser muito bom que os primeiros jogos do Campeonato Carioca teremos esses moleques jogando. O Wallace Davi, Isaac, Riquelme Felipe. Por quê? O time principal do Fluminense só vai se representar dia 8. E essa molecada, juntamente com alguns jogadores que não vinham sendo utilizados no ano passado, vão se representar já amanhã para início da pré-temporada, porque o Campeonato Estadual começa dia 11. Então, até a sexta rodada, a expectativa de ter muitos desses jogadores atuando, né? Então vai ser muito bom para eles botarem a pulga atrás da orelha do Mano Menezes. Outros jogadores também, que esses são do sub-20, que vão ser efetivados direto no profissional, é o Gustavo Ramalho, goleiro, o zagueiro Caio Amaral e o atacante João Neto. É uma oportunidade muito grande, principalmente para o João Neto. O João Neto é um dos centroavantes que eu acho que no elenco do Fluminense é o que mais se assemelha ao estilo de jogo do Mano Menezes. Porque é um cara alto, bom cabeceador e que consegue fazer o pivô. No elenco do Fluminense não tem ninguém com essas características. Até por isso há uma discussão que o Fluminense vai buscar um camisa 9 ainda nessa janela de transferência, porque precisa de um cara com esse enquadramento de estilo de jogo. Porque o Mano Menezes gosta do futebol reativo, o time do Fluminense se defende, mas quando sai para contra-atacar precisa de um cara para conseguir segurar essa bola até o time conseguir sair. Então eu vejo hoje a montagem do elenco do Fluminense muito legal, porque você pega essa molecada de sub-20, sub-17 para jogar, você pega esses caras que estão contratando ali, tirando o La Vega, que tem 19 anos, mas que estão ali na faixa entre 21 e 29 anos, e você tem os caras mais experientes, como é Paulo Henrique Ganso, Germancano, Thiago Silva, Fábio. Essa mescla faz com que o time esteja um equilíbrio, né, de físico, de idade, de comportamento, de experiência muito homogêneo. Então esse foi um perfil que eu acho interessante que o Fluminense vai adotando essas contratações, por isso que eu acho que temos tudo para fazer um 2025 bem melhor que foi 2024, pelo perfil de contratações, e ainda tem mais nomes para chegar, com certeza. O Fluminense, no mínimo, vai fazer mais umas 3 contratações aí, pode aguardar o que eu estou falando. Outro ponto também importante é que, por que o Fluminense precisa ter um elenco bom, um elenco que tenha como rodar? Ano que vem, a gente temos 4 competições. E qual que vão ser as datas? A gente tem o Campeonato Estadual, tá? Eu estou tentando pegar aqui só para poder ver. O Campeonato Estadual começa, os estaduais serão disputados entre o dia 11 e 26 11 de janeiro a 26 de março. Então, tipo assim, é bem apertado, é um jogo em cima do outro, são 16 datas que eles vão ter que jogar. Tem a Copa do Brasil, que começa dia 19 de fevereiro e vai até 9 de novembro, são 14 datas. Tem o Brasileiro da Série A, que começa dia 29 de março e vai até 21 de dezembro. Vamos ter Campeonato Brasileiro até o Natal ano que vem, tá? E temos a Copa Sul-Americana, que começa a fase de grupos da Copa Sul-Americana começa dia 2 de abril e vai até dia 28 de maio. Tem a primeira fase ali, mas o Fluminense não participa. Além disso, tem o Super Mundial também, que vai acontecer em junho ali e vai ficar praticamente um mês parado. Então o Fluminense precisa ter um elenco ali para conseguir fazer essa rodagem e ter realmente jogadores para poder atuar em todas as frentes. Por que eu falo das competições? O Campeonato Estadual, eu acho que esse ano, Fluminense, Botafogo e Flamengo não estão tão interessados no Campeonato Estadual, porque tem Super Mundial, tem a Copa Sul-Americana, tem várias competições que chamam mais atenção. Então acho que esse ano o Vasco pode até ter um destaque positivo no Campeonato Estadual, mas nada impede do Fluminense chegar na fase final ali com o seu time principal e conseguir ser campeão estadual. As competições que eu boto mais fé no Fluminense desse ano é a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.
Porque, embora sejam competições que vão ao longo do ano, são competições que são mais curtas de questão de data. O brasileiro, o Fluminense, precisa ter uma regularidade muito boa e tal, coisa que não teve no último ano. A gente vai falar isso no próximo tópico. Então, eu acho que o Fluminense tem uma grande chance de ganhar a Copa Sul-Americana com o time que tem, e ainda mais com alguns reforços que vão chegar, e seria muito bom, né? O Mário Bittencourt, esse ano, ele vai querer muito conquistar um título. Por quê? É o último ano do mandato dele, ele conseguiu se livrar do rebaixamento ano passado, conseguiu a Libertadores 2023, e também tem toda essa questão de SAF no Fluminense. O Fluminense está investindo muito dinheiro na montagem desse elenco, né? Como nunca investiu antes. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre isso. Então a tendência do Fluminense conseguir um título, e principalmente de um nível, uma relevância ou nacional ou internacional, é muito grande. Do Super Mundial, o que eu espero do Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, se o Fluminense não conseguir chegar até quarta ou semifinal, para mim não foi bom. Claro, conforme vai passando o ano, a gente vai olhando o cenário e vendo como que vai ser. Mas até então eu vejo muito isso. E na questão da Copa do Mundial, Super Mundial, o Fluminense chegar nas oitavas de final foi uma campanha ok, não passou vergonha e conseguiu ter um bom resultado. Agora, passando para o Campeonato Brasileiro, o que eu tenho que falar do Campeonato Brasileiro? O Fluminense é um time que precisa ter uma regularidade muito boa fora de casa, como tem dentro de casa. Eu peguei alguns números aqui só para a gente poder ilustrar um pouco isso, tá? O aproveitamento do Fluminense no Maracanã no ano de 2024 é de 61%. Quando a gente pega esses jogos fora de casa, o Fluminense não consegue repetir esse mesmo aproveitamento. Então, ou seja, para o Fluminense ser campeão brasileiro, ele precisa conseguir igualar, fazer jogos muito bons dentro de casa e também fora de casa. Você empatar fora de casa, você vencer dentro de casa, é a base para você ser campeão brasileiro. Se a gente pegar o ano como base de 2023, o Fluminense venceu quase todos os jogos em casa. E fora de casa conseguiu apenas uma ou duas vitórias. E o resto foi tudo derrota. Então o Fluminense precisa ter um equilíbrio, conseguir jogar bem fora de casa e jogar bem dentro de casa, ter um aproveitamento homogêneo ali, né? Tanto dentro de casa ter 61, 65% de aproveitamento, quanto fora de casa ter no mínimo ali uns 50% de aproveitamento para conseguir sonhar com o título brasileiro. Assim que eu imagino o time do Fluminense. Agora passando um pouquinho para a montagem do time, bola em campo, com essa comissão técnica do Mano Menezes, eu falo aqui de cara, primeiro o vídeo do ano, vocês podem gravar isso aqui e vamos ver como que vai ser no final do ano. Eu era um cara que não apoiava a permanência do Mano Menezes. Por quê? Eu acho que ao longo de 2024 ele errou muitos pontos que talvez não eram passíveis de a gente conseguir fazer acertos, mas o Mano Menezes acabou se equivocando e mais beleza, foi o estilo do Mano Menezes ali, mas eu entendo a permanência do Mano Menezes. Se a gente pegar em toda a gestão Mário, o único treinador que teve sequência para o ano seguinte foi o Fernando Diniz lá em 2022, de 22 para 23 e de 23 para 24, e agora o Mano Menezes de 24 para 25. Até então, o Fluminense começava voando com o treinador, terminava no meio do ano com o Marcão comandando, e no ano seguinte tinha um treinador para começar um trabalho do início. Você ter a sequência do trabalho é positivo porque o cara já identificou alguns problemas, vai tentar corrigir. Se o cara é adequado para isso, eu não sei, mas pelo menos já tem um diagnóstico ali preparado do que um cara que chega com tudo novo, tendo que testar tudo de novo. Então eu vejo muito nesse ponto assim, né? Um ponto também que eu acho que foi positivo, que o Fluminense aprendeu com os erros cometidos pelo Diniz. Não deu carta branca 100% para o Mano Menezes. Ele está conseguindo indicar jogadores, mas também tem muita participação da comissão técnica permanente, pelo que é falado, pelo scout, porque caso o treinador não dê certo, tem uma linha de pensamento e raciocínio. Claro, às vezes quando eles contratam o treinador, eles não mantêm essa linha de raciocínio, mas a tendência é que com a montagem do elenco possa acontecer isso. E como que eu vejo o time do Fluminense titular para o ano que vem? A princípio, como o Fluminense contratou muitas apostas, eu não vejo uma mudança muito grande no time titular. Eu acho que muito pouco provável fugir de Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Fuentes, Facundo Bernal ou Martinelli, e o Hércules jogando de segundo volante. Paulo Henrique Ganso, nosso maior reforço, John Arias, a permanência do John Arias até o momento que eu gravo esse vídeo. John Arias jogando por um lado, Keno, Serna ou o próprio Lavega, algum desses jogadores que estão chegando, Paulo Baia, com o Germancano ou com o Elis centroavante. Então eu vejo muito o time do Fluminense jogando dessa forma. Então, para finalizar o vídeo, como que eu vejo o ano 2025 do Fluminense? Um ano melhor, um ano com o time competindo mais, um ano com o time sendo mais equilibrado e com grandes possibilidades de a gente conseguir, de fato, voltar a beliscar algum título no ano 2025. Eu acho que ainda faltam algumas contratações que o Fluminense deve estar tratando sobre isso e com certeza a gente vai conseguir, né, ter um ano 2025 bem melhor que o 2024. E tipo assim, eu falei que eu não ficaria com o Mano Menezes. Entendo a renovação do Fluminense com o Mano Menezes e torço para que dê certo. Para que lá na frente eu fale, cara, estava errado, o Mano Menezes nos conduziu a algum título, não fez o time jogar de outra forma. Claro, eu não espero um futebol bonito com o Mano Menezes, mas eu espero um futebol competitivo. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do ano de análise, vai estar um pouquinho grande aqui, mas eu tentei destrinchar tudo bem destrinchadinho para todo mundo poder ver e assistir. Então, peço para você que ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo seu tricolor, faça, caraca, esse vídeo aqui ficou bom. E dê sua opinião, o que você espera do ano 2025 do Fluminense. Muito obrigado a todos e se quiser também fazer parte do grupo do Falando de Flu, primeiro link aqui no primeiro comentário.
Saudações tricolores, que o nosso ano 2025 seja muito bom e até a próxima. E esse ano vai ter muito conteúdo pra gente, tá? Saudações tricolores e até a próxima.